Boa tarde. Boa tarde a todos vocês, vocês que aqui estão, que estarão, que entrarão e que depois poderão ver no IGTV este encontro no meio da tarde com uma pessoa muito querida, uma artista que eu admiro muito, Karen Mesquita. Atualmente, a Karen faz parte do balé do Teatro da Bavária, em Nuremberg. Karen Mesquita estudou no Grupo Cultural de Dança Ilha, no Rio de Janeiro, e se graduou na Alemanha aos 18 anos, na Faculdade de Dança e Artes de Mannheim. Ao retornar ao Brasil, fez parte da Companhia Brasileira de Balé, Grupo de Dança DC, direção João Vlamir, e ingressou para o Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde chegou ao cargo de primeira bailarina. Eu vou ver se Karen já chegou, já entrou, vou chamar. Vamos aguardar a chegada da Karen. Vamos nós na conexão Brasil-Alemanha. Estou aguardando a entrada dela. Vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo. Karen, onde está? Vou fechar e vou abrir de novo. Vamos ver o que está havendo. Vou te chamar de novo, Karen. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Agora Olá! sim. E aí eu quero desmanchar esse efeito aqui, não estou conseguindo. Efeito, de vez em quando ele me pega de surpresa, entra um efeito aqui, eu fico aqui no meio das estrelas, e aí eu quero desmanchar e não consigo. Deixa eu ver se. Ah, meu Deus, olha só. Não vou mexer, não, porque eu estou com medo de. Olha De, só, de dar algum de dar problema. Não tem zigue-zague. problema, tá ótimo. Vou ficar nas estrelas aqui, pronto. Não tem problema. Tá lindo. Que gostoso estar vendo Ah, que bom você, de estar com ver. você. Olha só, tá estranho isso aqui. Enfim, vamos lá. Meu amor, vamos Oi, começar. Eu vou iniciar como eu inicio todas as outras até hoje, tá bom. perguntando para você o que é dança para você. Ahn, dança pra mim é a forma mais natural que eu tenho de expressar tudo que eu sinto dentro de mim. Eu acho que todos os meus sentimentos e emoções e também vai de acordo com o meu momento, mas eu acho que dança para mim é isso, é a minha forma de expressão e de expressar o que tem dentro de mim e quem eu sou. Eu acho que essa é a forma mais simples e clara de dizer o que é dança para mim. É isso, é abrir o meu corpo ao meio e mostrar tudo que tem aqui dentro. Visceral, a sua dança realmente é visceral. Eu aprendi a conhecer a sua dança, a sua arte, sentada na plateia e me emocionando muito com tudo que você trazia para mim. E agora eu gostaria de ouvir você falar um pouco
sobre a sua trajetória na dança. Começou lá na Ilha do Governador. Como é que foi essa trajetória até você chegar onde está hoje? Ahm, então, eu comecei no Grupo Cultural de Dança Ilha, e foi uma coisa vinda de família, e as suas estrelas foram embora. Eu pedi aos céus. Mas, enfim, você continua com as suas estrelas dentro de você. Mas eu comecei na ilha, foi uma coisa de família, porque a minha avó e a minha tia, por parte de pai, elas eram bailarinas. E aí eu comecei por isso. Era uma coisa já meio encaminhada. Minha mãe começou a trabalhar como secretária numa escola de balé. E oi, Babi. E, e aí foi assim, tipo, eu fui me desenvolvendo nesse meio artístico, mas sem pretensão nenhuma de ser profissional. Mas, enfim, a coisa foi desenvolvendo, eu fui levando muito a sério o que eu estava fazendo. Eu acho que pela minha personalidade, pelo meu signo, eu sou ariana e quando eu faço alguma coisa, principalmente se eu gosto, eu quero fazer da melhor forma possível. E, e aí, acho que com 10 entre 10 e 12 anos, eu sabia que era isso que eu queria fazer. Que era essa emoção e esse fogo que eu queria sentir, e eu não tinha isso com qualquer outra coisa. Então, enfim, fui desenvolvendo, não é uma vida fácil, isso é meio clichê de falar, mas a gente sabe que a vida do artista, principalmente no Brasil, não é fácil. Mas depois disso, eu eu fui para Brasília, para o Seminário Brasileiro de Dança, com a intenção de fazer aula, de conhecer outras pessoas, de ir para um outro festival. E aí foi quando eu ganhei a bolsa para estudar na Alemanha. E eu acho que a partir desse ponto que tudo realmente virou sério, ficou sério. E me passou essa seriedade de que, ok, eu acho que agora é um próximo passo da minha vida. Eu tinha 16 anos, então vamos criar realmente responsabilidade em relação a isso. Então, eu vim para a Alemanha, estudei, foi um período super difícil, psicológico para mim, porque era uma outra cultura, um outro país, outra língua. É, foi realmente um processo psicológico conturbado para mim, que eu aprendi muito e não me arrependo, mas foi doloroso. Então, depois que eu me formei, eu precisei de um tempo. Eu queria voltar para o Brasil de qualquer forma, mas foi tão duro que eu queria parar de dançar. E eu coloquei para mim que eu nunca mais ia fazer isso. Eu nunca mais ia subir num palco. Eu queria esquecer qualquer tipo de contato com dança. O que hoje eu penso, como realmente eu estava mexida e como eu estava doente, se eu posso dizer, com os meus sentimentos e com o meu cérebro. Então, eu voltei para o Brasil na intenção de me desligar totalmente desse mundo artístico e com a minha mentalidade à época, eu tinha nas minhas palavras muito claras que eu queria ser uma pessoa normal e que eu queria sair, que eu queria ir para academia, queria malhar, queria conhecer gente e tinha, lembro muito bem de ter isso nas minhas palavras que eu não gosto hoje em dia, mas eu tinha isso, quero ser uma pessoa normal. E, enfim, então
fiz isso durante um tempo, durante acho que 2 ou 3 meses, tive esse momento de pessoa normal. Até que a minha diretora do Grupo Cultural de Dança Ilha falou: Karen, isso não é, eu vejo que isso não é para você. Eu vejo que você ainda tem muito para dar e que você tem essa conexão com a dança, e eu acho que você tem que dar uma segunda chance. E eu falei, ok, vou voltar a fazer aula. De qualquer forma, balé é sempre bom para te deixar em forma. Então, voltei a fazer aula. Aos poucos da aula, eu comecei a ensaiar, porque ela foi me puxando isso. E, enfim, nesse negócio de ensaiar, Brasil, naquela época, tinha muitos festivais, e aí surgiu o Festival de Cabo Frio. E aí falou, vamos pro Festival de Cabo Frio, vamos dançar, vamos pro palco. Enfim, fui pro Festival de Cabo Frio, ganhei como melhor bailarina do festival. E aí o Jorge Teixeira me chamou para a Companhia Brasileira. Uhum. E eu falei, gente, que loucura. Se eu pensar dias, meses antes, eu tava tipo, não quero essa vida para mim, mas sempre tive para mim, se isso aconteceu, tem um porquê. Então, vamos lá. A vida é muito curta. Vamos ver o que que vai acontecer. Fui para a Companhia Brasileira. 9 meses depois, entrei para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ahn, um ano depois, fui promovida a primeira solista e fiz tanta coisa. Comecei a trabalhar com o João Vlamir no Grupo DC. Dancei o Brasil inteiro. Posso dizer que dancei no Brasil inteiro. Conheci tantos estados, tantos teatros, tantas pessoas. Tive a oportunidade de dançar com o Cícero e com outros bailarinos, mas o Cícero se tornou meu braço direito e a gente fez tanta coisa junto, dançou em tantos lugares e, enfim, minha vida se tornou a dança, esquecendo todo esse momento conturbado psicológico atrás e me tornei primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o que foi um presente e um presente totalmente inesperado, posso dizer. Tipo, eu já estava dançando primeiros papéis há muito tempo, mas receber o cargo de primeira bailarina foi uma coisa tão, é uma coisa tão surreal, se eu posso dizer essa palavra, uma coisa tão difícil de, de atingir por 1 milhão de motivos, mas a gente sabe como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem esse cargo como que eu respeito e acho que realmente deve ser dessa forma, mas tem esse cargo como uma preciosidade. Então, para mim, receber esse cargo foi realmente uma honra e um presente para a vida, porque eu tenho isso até hoje. Nunca achei que eu fosse respeitar tanto isso. Eu sou uma pessoa super respeitosa, mas se você me entende, hoje em dia eu vejo como isso é muito, 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 muito grande. E e aí continuei dançando no Teatro Municipal por 7 anos, quando o Brasil começou a mudar um pouco toda a nossa economia e, obviamente, a cultura não está em primeiro lugar no Brasil, o que é muito triste, mas se eles têm que cortar alguma coisa, a cultura vem em primeiro lugar. Então, o Brasil foi começando a cair e eu senti dentro de mim que eu precisava de algo mais, que eu precisava viver outras coisas, e que eu precisava na real, eu precisava de paz. Eu no Brasil, eu tinha a minha dança, eu tinha a minha família, mas eu não me sentia livre.
para viver da forma que eu queria, de uma forma confortável, sem precisar pensar no meu dia a dia, e no que eu estava vestindo e como eu me comportava. Isso realmente é uma coisa que me machuca, que me incomoda. E eu preciso dessa paz tanto para minha vida pessoal quanto para minha vida profissional. Eu acho que isso tudo está muito conectado. E se eu não tenho essa paz num todo, isso me influencia como artista. Isso influencia o que eu coloco em cena, isso influencia no meu dia, na minha rotina. Então eu decidi que eu queria sair do Brasil e não imaginei que a Alemanha seria o país por tudo que eu vivi no passado. Para E você ver, né? para você ver como a gente muda as nossas palavras, eu tinha prometido a, a minha vida que a Alemanha não seria o lugar que eu iria retornar caso eu saísse do Brasil de novo. Então, aprendo muito com as minhas palavras, aprendo muito com o que saio e com o que eu sinto. Eu acho que a gente é mutável e a gente está aqui para aprender. A gente não sabe de nada a princípio e eu sou muito aberta para aprender tudo que eu posso na vida. E, enfim, vim para a Alemanha e comecei a trabalhar em Augsburg com o Ricardo Fernando e a Carla Silva, que são brasileiros e que trabalharam no Teatro Municipal também. Aí fiquei com eles 2 anos e depois de 2 anos eu me mudei para Nuremberg, que é onde eu danço hoje em dia. É o meu segundo ano em Nuremberg. O meu diretor é o Goyo Monteiro, ele é espanhol. E, e é isso. É, adoro minha vida aqui. Ah, minha mãe. Mãe, amo você. Amo, amo a minha vida aqui porque tudo isso que me fez mudar para cá e que essa angústia e essa tristeza de não ter paz no Brasil, eu tenho aqui. E isso me deixa muito feliz como pessoa, porque hoje em dia eu nem penso mais nisso, porque é tão natural já, tipo, já me acostumei que essa paz, o que me deixa muito feliz, essa paz está dentro de mim e realmente é isso, tipo, eu sou muito feliz de estar onde eu tô hoje, de ter essa paz dentro de mim, de dançar num teatro que se eu comparar, tem a mesma estrutura do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A gente não dança clássico, mas a gente dança contemporâneo, dança muitos artistas conhecidos e é uma superestrutura. A cidade é incrível. Não é uma cidade grande como o Rio de Janeiro, mas é uma cidade que tem toda a sua estrutura. E é isso. Eu falei bem rápido e tem muitos detalhes, mas essa foi a minha trajetória e aí aqui estou hoje. Uhum. O que, o que fez você mudar de companhia aí na Alemanha? Foi convite? Foi o quê? Você saiu de Não, uma para outra. sim, eu fiz audição, porque o meu Hum, contrato no aqui tudo é por contrato e o meu contrato em Augsburg era de 2 anos. Então eu hum, fiquei 2 anos com eles e eu ainda não estava satisfeita, hum, porque eu já tenho, hoje em dia eu tenho 30 anos, então quando eu fui para lá eu tinha 27, quase 28, e para mim eu tô chegando no final da minha carreira, então eu quero fazer tudo que eu puder fazer. E para mim o que eu fiz lá foi ótimo, mas eu ainda queria mais. Eu não sei se essa minha fome vai ser saciada algum dia,
mas a minha intenção é sempre essa, de fazer e de ter o, o de dançar e conhecer gente o máximo que eu puder. Então, tipo, em Augsburg eu senti que eu precisava de mais do que isso. E aí, por isso, Nuremberg era uma companhia que eu já estava de olho, já era uma companhia que eu admirava e gostava do trabalho, e também da cidade, porque com a idade que eu tenho, eu preciso de toda a estrutura. Então, foi a combinação da cidade, que era uma cidade que eu já admirava, com a companhia. E aí fiz audição, foi a minha única audição, e foi dia 25 de novembro, eu lembro. E aí, depois da audição, eu tive reunião com o Goio Monteiro, que é o diretor, e recebi o contrato. E aí foi, ó, alegria, e é isso. E aí me mudei pra cá no ano seguinte. Eu, particularmente, acho que essa sua insaciedade vai com você até o seu último suspiro, porque você é uma artista, você não somente faz, você é. E quando a arte pulsa dentro de nós, a gente pode achar que ela vai, que nem quando você foi para a Alemanha, falou, não quero mais saber disso, mas não adianta, tem um negócio lá dentro que não deixa acontecer. É uma coisa interessante, eu passei por isso com 17 anos também, não quero mais saber disso, e fui fazer outra coisa na minha vida, mas aí o bichinho me pegou de volta. É, É uma coisa que a gente não tem como explicar, mas ela fica, e cada vez que você acha que esse bichinho vai sossegar, ele acorda para te levar para outro caminho, aonde a arte precisa pulsar, porque quem tem a arte dentro de si não tem como sossegar esse bichinho. é, eu acredito também. Às vezes eu não quero acreditar, mas eu acredito nisso. Mas estou deixando, como a gente diz, estou deixando a vida me levar. Sim, e a vida vai levando, e a gente vai indo. Mas esse pulsar da arte, ela está muito correlacionada com o pulsar da vida. Que a vida, a dança da vida, arte é. Total. Agora me fala uma coisa, você falou nessa paz que você alcançou. Fazendo uma comparação da paz não alcançada no Brasil, no Teatro Municipal, e a paz que você está alcançando agora, o que que você acha que faz com que nós não tenhamos essa paz aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Eu não acho que seja. Eu não tinha paz no Teatro Municipal. A minha paz é relacionada ao Brasil. Porque Teatro Municipal eu tinha paz. É, eu tinha o meu espaço, eu tinha o meu respeito. Eu acredito que não, isso não é nem o passado. Eu acredito que eu tenha isso até hoje. Eu sempre respeitei muito todas as pessoas dentro do teatro, todos os meus colegas, todos os meus amigos, todos os funcionários. Então, eu acho que essa troca de energia me trouxe de essa essa o que eu dei de energia de mim me trouxe de volta esse respeito das pessoas do Teatro Municipal. Então, dentro do Teatro Municipal eu tinha paz. Eu tinha meu espaço de liberdade de expressão, eu posso dizer. A gente tem, claro, eu posso dizer, 1 milhão de problemas que eu tive dentro do Teatro Municipal, mas se eu ver por uma visão geral, eu tive meu espaço. Eu não posso reclamar disso. Mas em termos Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, Macapá, Belém, Fortaleza, Minas, Espírito Santo, Brasil.
A nossa vida é linda e maravilhosa porque é Brasil, e eu amo o Brasil, mas a gente tem uma vida difícil por política, economia, é uma vida complicada. E isso, claro, é minha opinião e é a minha vivência, e eu posso ser uma pessoa mais medrosa do que outras, mas eu, eu era desconfortável para mim sair de casa e me preocupar com a hora que eu estava saindo. Eu era casada no Brasil e eu me preocupava muito com o meu marido, se ele estava indo de carro ou não, se ele estava se preocupando se a janela estava fechada ou não. Isso são coisas tão básicas e que talvez quem esteja no Brasil esteja me escutando, talvez me julgue um pouco de tipo, mas a vida é desse jeito, mas eu não curtia isso. Eu me fazia mal e para mim acreditar que a vida é desse jeito, porque o Brasil é desse jeito e é isso, isso para mim não me compra, sabe? Não, eu não acredito que só porque é desse jeito tem que ser desse jeito. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que lutar para mudar. Eu acho que a gente está fazendo isso, mas eu não tive paciência de esperar. Eu não tive paciência de tentar mudar dentro do Brasil. Eu quero ajudar a mudar isso e eu posso ajudar, eu estou aqui para isso, mas infelizmente ou felizmente eu tive que ser egoísta de uma certa forma e pensar na minha vida, e pensar na minha saúde mental, pensar na minha saúde física e pensar na minha carreira. E pensando nisso tudo junto, a minha conclusão foi: eu preciso sair, eu preciso tentar outras coisas. Poderia também não ter dado certo. Eu poderia ter vindo para cá e ter visto, não é nada disso, sabe? E ter voltado para o Brasil, porque afinal eu tenho os meus amigos, eu tenho as pessoas que eu amo, eu tenho os artistas que eu gosto de trocar e você é uma das pessoas que eu coloco junto nesse grupo. Eu tenho a minha mãe, então se eu pensar em tudo isso, eu volto para o Brasil agora. Qual é o próximo voo que eu tô dentro? Mas eu passei tantos anos estudando dança, passei tantos anos vivendo essa rotina e essa experiência que eu quero ir até o final agora. E aí, quando eu ver que eu não posso mais fazer isso, porque eu fiz e tentei e blá blá blá, quem sabe eu não volte ao Brasil. Mas aí isso é uma coisa que vai vir e vamos deixar rolar. É difícil. Eu vim morar em Brasília, estou morando em Brasília agora, justamente também por não aguentar mais a pressão da cidade do Rio de Janeiro em todos os sentidos. Então, é um recomeço difícil na minha idade, eu estou com 70 anos, mas eu estou aqui. Aqui eu respiro, aqui eu ando na rua sem medo, aqui eu consigo passear, dar as minhas voltas. Eu não quero grandes coisas, mas eu quero um pouco de tranquilidade para Exatamente. respirar, né? Para respirar, que o excesso de tensão não deixa você respirar. Você vai ficando. Eu entendo você perfeitamente. Isso se reflete na sua carreira, se reflete na sua vida, se refletindo na sua vida, vai se refletir em tudo que você fizer. Eu gostaria de ouvir você falar um pouco sobre a companhia que você está, qual é o tipo de trabalho que vocês desenvolvem, coreografia, como é que é esta companhia? Ahn, o Balé de Nuremberg é hoje em dia, porque mudou, então eu vou dizer sobre hoje em dia e depois te digo um pouco sobre como era pouquíssimo tempo atrás. Hoje em dia a gente faz contemporâneo moderno. A gente tem aula de balé clássico todos os dias.
uma vez, isso é super novo, isso é agora esse período corona, mas agora isso é super novo. A gente tem uma vez ou duas vezes na semana aula de moderno, que para mim é maravilhoso, porque eu vim do clássico, e por mais que eu tenha estudado moderno e contemporâneo na faculdade que eu fiz em Mannheim, aqui na Alemanha, eu tinha 16 anos. Então, hoje com 30 é uma outra trajetória. Então, a gente está tendo aula de moderno que é incrível, mas enfim, a gente tem aula de balé clássico todos os dias e a gente trabalha de 10 às 6 com os ensaios, dependendo do que a gente tem na temporada e tudo mais, mas enfim, a gente dança contemporâneo e moderno. A gente faz de Marco Gok, a gente tem sempre alguma coreografia do diretor, que é o Goyo. Se eu falar todos os nomes aqui, mas a gente faz contemporâneo, posso dizer. E, e é isso, é a nossa rotina. A gente trabalha muito e a gente sempre trabalha o dia inteiro. A gente nunca tem só um período de ensaio e a gente sempre trabalha o dia inteiro. De segunda a sexta e muitas vezes a gente trabalha sábado até as 2 da tarde. E quando a gente tem show à noite, a gente tem show domingo, e aí vai. Mas esse é o nosso processo de essa nossa rotina, que é o contemporâneo, que é pé no chão, rola no chão, e é esse descobrimento do seu corpo, que é o que eu aprendi muito com a dança contemporânea. E a gente faz isso o dia inteiro. É isso. Me diz uma coisa, eu andei xeretando aí o seu Instagram e vi Diga. você com uns desenhos, umas pinturas, umas coisas. Como é que é isso? Como é que essa arte do desenho, essa arte plástica toma conta aí da Karen? A minha avó, mãe do meu pai, ela era uma artista em pessoa. O nome dela era Ruth Braga. Ela faleceu alguns anos atrás, mas ela foi a pessoa que me trouxe amor pela vida. Isso, isso é muito claro para mim. Eu estava sempre com ela e a minha avó era poetisa, ela era professora, ela dava aula de francês, ela foi bailarina e pintora. E, como eu dizia, mesmo criança, levada, porque minha avó era muito bagunceira. E, enfim, toda essa liberdade que ela tinha pela vida, ela me passou. Então, tudo era muito bem-vindo. Toda a minha vontade, toda a minha liberdade mesmo era muito bem-vinda pela minha avó. Então, qualquer coisa que eu quisesse fazer, faça. Eu sempre tive isso vindo dela. Se eu quisesse subir na árvore, vamos subir na árvore. Eu quero pintar, vamos pintar. Então, voltando para sua pergunta, peguei isso dela, de deixar qualquer coisa dentro de mim ser colocado para fora, ter a liberdade e ter a vontade e o respeito de colocar isso para fora. Então, nunca fui boa em desenho, nunca foi um talento meu, isso eu entendi desde criança, mas se isso viesse de mim, se essa vontade viesse de mim, eu tinha que botar pra fora. Eu aprendi isso com ela. Então, isso começou quando eu estava em Augsburg e eu machuquei o meu pé, eu tive um acidente durante um ensaio com um colega de trabalho e ele caiu em cima do meu pé e eu estirei todos os ligamentos do meu pé esquerdo. Então,
foi de surpresa, porque foi um acidente, então não estava esperando. As nossas lesões nunca são esperadas, né? Mas então tive que ficar um mês, acho que foi um mês, tive que ficar um mês parada. E isso foi terrível para mim, porque eu tinha acabado de chegar na Alemanha, eu cheguei na Alemanha em agosto e isso aconteceu em novembro. Então eu mudei toda a minha vida, vim para a Alemanha com cachorro, com marido, saí do eu ainda sou funcionária do teatro, mas saí do teatro municipal para ir para uma companhia contemporânea. Foi uma mudança total e tive esse acidente. Então, minha cabeça virou um universo de estrelas. E aí eu precisei colocar isso para fora de alguma forma, já que eu não podia andar, eu não podia sair correndo para colocar minha energia e suar. Então eu tinha que arranjar uma forma de fazer isso, que foi desenhar. Foi o que surgiu de mim sem pressão. Foi uma coisa super natural. Eu poderia, por exemplo, cantar, mas não rola, e os meus vizinhos iam me matar, então a minha forma de expressão foi desenhar. E foi aí que eu comecei a desenhar terrivelmente, mas foi a minha forma de prazer e, e de passar o tempo e até de me conhecer mais ainda. E aí foi isso. Comecei a desenhar, comecei a fazer colagem e a partir de um ponto eu comecei a realmente curtir isso e a me dedicar e a assistir vídeo e aprender técnicas e blá blá blá. Não sou pintora, não desenho bem, mas foi daí que começou e daí que comecei realmente a curtir isso. E hoje em dia, na minha casa, eu tenho meu espaço com todos os meus pincéis e as minhas tintas e os meus papéis e as minhas telas. E qualquer momento que surge de qualquer coisa, pode ser positivo ou negativo, por ansiedade, ou aconteceu alguma coisa no meu dia que me fez muito feliz, eu pego um papel e faço qualquer coisa, coloco isso para fora de alguma forma, ou uso isso também para dar presente para os meus amigos, ou uso essa forma como uma outra forma de expressão e de emanar amor a quem quer que seja. Olha, jamais diga que você não é pintora nem é desenhista, porque as pessoas falavam isso de Van Gogh, sabe? Que ele não era desenhista, que ele não era pintor, ele achava que ele não fazia nada que prestasse. Então, É verdade. não faça isso, não fale isso. Mas acabei de ter uma gratíssima surpresa, porque eu conheci sua avó. A gente se conheceu, não fomos amigas, mas a gente se conheceu. Então, olha É que coisa verdade. linda. Como é que eu podia imaginar que você era neta dela? Meu Deus, sério? Sério, Uau! Uau! coisa interessante, né? Muito interessante. A vida traz surpresas, né? Traz Isso é surpresas. maravilhoso. Assim, não tive o prazer nem a sorte de conviver com ela, mas nossos caminhos se cruzaram algumas vezes e eu sempre tive a grata surpresa de ter esses encontros de vez em quando. E Então, faz eu super fiquei. sentido, porque vocês têm a mesma energia. Então, E você estava. É interessante que você estava falando da sua avó, parecia que eu estava ouvindo a minha neta falando de mim, porque a minha neta fala isso de mim: vovó, você é muito levada, vovó, você não para quieta. exato, exato. Você realmente me recorda muito a minha avó. Por, por É, isso, essa energia, essa alegria e essa paz de abraçar a vida. como ela é. Né? Exatamente, como ela é. Não importa como seja, vamos abraçar a vida, porque é isso que importa, na verdade. É por isso que a gente está aqui. E se a gente não está Exatamente, aqui para ser feliz, por que estamos aqui? exatamente. Como é que ficou o cuidado com seu pé? Como é que você está hoje com ele?
Como é que você tem cuidado disso? Porque ruptura de ligamento é algo que a gente precisa cuidar bastante, sempre, né? Depois dessa primeira lesão, porque essa foi a minha primeira lesão, e que nem foi tão séria, porque eu não rompi, eu estirei todos os ligamentos, mas não rompi. Mas todos os meus ligamentos, todos eles foram estirados. Então, é um processo lento, mas que fazendo exercício você recupera. Principalmente se você é artista, bailarino, atleta, você tem já isso condicionado na sua musculatura. Então, voltei sem problemas, depois de um tempo, tudo certo. Ano passado, ou esse ano, a gente está em 2020. Esse ano, em fevereiro, foi quando eu tive a pior lesão da minha carreira, que eu rompi a minha fáscia plantar. E aí eu No mesmo literalmente pé, Karen? Foi no do mesmo mesmo pé? pé, do mesmo pé. E mas eu literalmente rompi a- entre os dedos e o calcanhar, e aí nessa faixa aqui eu quebrei totalmente essa que eu chamo de tapete, que é a fascia plantar. É. E 7 meses depois, aqui estou, e eu voltei a trabalhar agora. Eu voltei a trabalhar posso dizer, um mês que eu voltei e ainda sinto dor, ainda não faço grande salto. Então, essa foi uma lesão pesada e que eu tô sendo muito positiva e cuidando muito bem do meu corpo e do meu pé, mas que eu nunca imaginei que eu fosse sofrer tal lesão e que fosse ser tão delicado, uma coisa tão delicada para ser cuidada. Nossa, foi desesperador, posso dizer, porque me vi Uhum. dentro de uma ambulância, fui para o hospital, exames, e a minha médica sempre tentando ser positiva e fazer esse tratamento também comigo psicológico, de tipo, você vai ficar bem, é, mais 2 semanas, e mais 2 semanas, e mais 2 semanas, e eu tô aqui 7 meses depois, ainda não 100% recuperada, mas já tô de volta ao trabalho, o que é isso, que me faz finalmente ser eu de novo. Porque foi muito tempo que eu não podia, não foi por escolha minha, foi por resposta do meu corpo que eu não podia dançar. Então isso para mim foi muito difícil. Foi muito difícil respeitar esse tempo que o meu corpo precisava. E é isso, fisioterapia. Então, teve um lado positivo aí a pandemia, né? Porque você, de qualquer forma, mesmo que você não tivesse sofrido nada, você ia ter que ficar em casa, né? Como é que Exato. foi? Esse processo aí foi parecido com o daqui? Essa coisa da pandemia, do isolamento, Sim, foi acho que só foi parecido? em períodos, acho que só foi em períodos diferentes, mas eu me machuquei em fevereiro. Em fevereiro, março, abril, a gente parou. E aí todo mundo ficou realmente trancado dentro de casa, sem poder sair para nada. A gente só podia sair para farmácia e mercado e apenas esse deslocamento. A gente só podia ter esse deslocamento de sair de casa, ir até a farmácia ou o mercado e voltar para casa. A gente tinha fiscalização da polícia e se você encontrasse qualquer policial, você tinha que explicar que o seu objetivo era esse. Vamos aguardar a chegada da Karen. Vamos nós na conexão Brasil-Alemanha. Estou aguardando a entrada dela. Vamos ver.
Vamos ver o que está acontecendo. Karen, onde está? Vou fechar e vou abrir de novo. Vamos ver o que está havendo. Vou te chamar de novo, Karen. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Agora Olá! sim. E aí eu quero desmanchar esse efeito aqui, não estou conseguindo. De vez em quando ele me pega de surpresa, entra um efeito aqui, eu fico aqui no meio das estrelas, e aí eu quero desmanchar e não consigo. Deixa eu ver se. Ah, meu Deus, olha só. Não vou mexer, não, porque eu estou com medo olha De, só, de dar algum de dar problema. Não tem ziquezira. problema, tá ótimo. Vou ficar nas estrelas aqui, pronto. Não tem problema. Tá Que lindo. gostoso, que gostoso estar vendo Ai, que bom você, de estar com ver. você. Olha só, tá estranho isso aqui. Enfim, vamos lá. Meu amor, vamos Oi, começar. Eu vou iniciar como eu inicio todas as outras até hoje, tá bom. perguntando para você o que é dança para você. Ahn, dança pra mim é a forma mais natural que eu tenho de expressar tudo que eu sinto dentro de mim. Eu acho que todos os meus sentimentos e emoções e também vai de acordo com o meu momento, mas eu acho que dança para mim é isso, é a minha forma de expressão e de expressar o que tem dentro de mim e quem eu sou. Eu acho que essa é a forma mais simples e clara de dizer o que que é dança para mim. É isso, é abrir o meu corpo ao meio e mostrar tudo que tem aqui dentro. Visceral, a sua dança realmente é visceral. Eu aprendi a conhecer a sua dança, a sua arte, sentada na plateia e me emocionando muito com tudo que você trazia para mim. E agora eu gostaria de ouvir você falar um pouco sobre a sua trajetória na dança. Começou lá na Ilha do Governador. Como é que foi essa trajetória até você chegar onde está hoje? Ahm, então, eu comecei no Grupo Cultural de Dança Ilha, e foi uma coisa vinda de família, e as suas estrelas foram embora. Eu pedi aos céus. Mas, enfim, você continua com as suas estrelas dentro de você. Mas eu comecei na ilha, foi uma coisa de família, porque a minha avó e a minha tia, por parte de pai, elas eram bailarinas. E aí eu comecei por isso. Era uma coisa já meio encaminhada. Minha mãe começou a trabalhar como secretária numa escola de balé. E oi, Babi. E, e aí foi assim, tipo, eu fui me desenvolvendo nesse meio artístico, mas sem pretensão nenhuma de ser profissional. Mas enfim, a coisa foi desenvolvendo, eu fui levando muito a sério o que eu estava fazendo, eu acho que pela minha personalidade, pelo meu signo. Eu sou ariana e quando eu faço alguma coisa, principalmente se eu gosto, eu quero fazer da melhor forma possível. E, e aí acho que com 10,
entre 10 e 12 anos, eu sabia que era isso que eu queria fazer. Que era essa emoção e esse fogo que eu queria sentir, e eu não tinha isso com qualquer outra coisa. Então, enfim, fui desenvolvendo, não é uma vida fácil, isso é meio clichê de falar, mas a gente sabe que a vida do artista, principalmente no Brasil, não é fácil. Mas depois disso, eu eu fui para Brasília, para o Seminário Brasileiro de Dança, com a intenção de fazer aula, de conhecer outras pessoas, de ir para um outro festival. E aí foi quando eu ganhei a bolsa para estudar na Alemanha. E eu acho que a partir desse ponto que tudo realmente virou sério, ficou sério. E me passou essa seriedade de que, ok, eu acho que agora é um próximo passo da minha vida. Eu tinha 16 anos, então vamos criar realmente responsabilidade em relação a isso. Então, eu vim para a Alemanha, estudei, foi um período super difícil, psicológico para mim, porque era uma outra cultura, um outro país, outra língua. É, foi realmente um processo psicológico conturbado para mim, que eu aprendi muito e não me arrependo, mas foi doloroso. Então, depois que eu me formei, eu precisei de um tempo. Eu queria voltar para o Brasil de qualquer forma, mas foi tão duro que eu queria parar de dançar. E eu coloquei para mim que eu nunca mais ia fazer isso. Eu nunca mais ia subir num palco. Eu queria esquecer qualquer tipo de contato com dança. O que hoje eu penso, como realmente eu estava mexida e como eu estava doente, se eu posso dizer, com os meus sentimentos e com o meu cérebro. Então, eu voltei para o Brasil na intenção de me desligar totalmente desse mundo artístico e com a minha mentalidade à época, eu tinha nas minhas palavras muito claras que eu queria ser uma pessoa normal e que eu queria sair, que eu queria ir para academia, queria malhar, queria conhecer gente e tinha, lembro muito bem de ter isso nas minhas palavras que eu não gosto hoje em dia, mas eu tinha isso, eu quero ser uma pessoa normal. E, enfim, então fiz isso durante um tempo, durante acho que 2 ou 3 meses, tive esse momento de pessoa normal, até que a minha diretora do Grupo Cultural de Dança Ilha falou, Karen, isso não é, eu vejo que isso não é para você. Eu vejo que você ainda tem muito para dar e que você tem essa conexão com a dança, e eu acho que você tem que dar uma segunda chance. E eu falei, ok, vou voltar a fazer aula. De qualquer forma, balé é sempre bom para te deixar em forma. Então, voltei a fazer aula. Aos poucos da aula, eu comecei a ensaiar, porque ela foi me puxando isso. E, enfim, nesse negócio de ensaiar, Brasil, naquela época, tinha muitos festivais, e aí surgiu o Festival de Cabo Frio. E aí falou, vamos pro Festival de Cabo Frio, vamos dançar, vamos pro palco. Enfim, fui pro Festival de Cabo Frio, ganhei como melhor bailarina do festival. E aí o Jorge Teixeira me chamou para a Companhia Brasileira. Uhum. E eu falei, gente, que loucura. Se eu pensar dias, meses antes, eu tava tipo, não quero essa vida para mim, mas sempre tive para mim, se isso aconteceu, tem um porquê. Então, vamos lá. A vida é muito curta. Vamos ver o que vai acontecer. Fui para a Companhia Brasileira. 9 meses depois, entrei para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Um, um ano depois, fui promovida a primeira solista e fiz tanta coisa. Comecei a trabalhar com o João Vlamir no Grupo DC.
Dancei o Brasil inteiro, posso dizer que dancei no Brasil inteiro, conheci tantos estados, tantos teatros, tantas pessoas. Tive a oportunidade de dançar com o Cícero e com outros bailarinos, mas o Cícero se tornou meu braço direito e a gente fez tanta coisa junto, dançou em tantos lugares e, enfim, minha vida se tornou a dança, esquecendo todo esse momento conturbado psicológico atrás. E me tornei primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o que foi um presente e um presente totalmente inesperado, posso dizer. Tipo, eu já estava dançando primeiros papéis há muito tempo, mas receber o cargo de primeira bailarina foi uma coisa tão, é uma coisa tão surreal, se eu posso dizer essa palavra, uma coisa tão difícil de, de atingir por um milhão de motivos, mas a gente sabe como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem esse cargo como que eu respeito e acho que realmente deve ser dessa forma, mas tem esse cargo como uma preciosidade. Então, para mim, receber esse cargo foi realmente uma honra e um presente para a vida, porque eu tenho isso até hoje. Nunca achei que eu fosse respeitar tanto isso. Eu sou uma pessoa super respeitosa, mas se você me entende, hoje em dia eu vejo como isso é muito, 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 muito grande. E e aí continuei dançando no Teatro Municipal por 7 anos, quando o Brasil começou a mudar um pouco toda a nossa economia e, obviamente, a cultura não está em primeiro lugar no Brasil, o que é muito triste, mas se eles têm que cortar alguma coisa, a cultura vem em primeiro lugar. Então, o Brasil foi começando a cair e eu senti dentro de mim que eu precisava de algo mais, que eu precisava viver outras coisas, e que eu precisava na real, eu precisava de paz. Eu no Brasil, eu tinha a minha dança, eu tinha a minha família, mas eu não me sentia livre para viver da forma que eu queria, de uma forma confortável, sem precisar pensar no meu dia a dia, e no que eu estava vestindo e como eu me comportava. Isso realmente é uma coisa que me machuca, que me incomoda. E eu preciso dessa paz, tanto para minha vida pessoal, quanto para minha vida profissional. Eu acho que isso tudo está muito conectado. E se eu não tenho essa paz num todo, isso me influencia como artista. Isso influencia o que eu coloco em cena, isso influencia no meu dia, na minha rotina. Então, eu decidi que eu queria sair do Brasil e não imaginei que a Alemanha seria o país por tudo que eu vivi no passado. Para E você ver, né? para você ver como a gente muda as nossas palavras, eu tinha prometido a, a minha vida que a Alemanha não seria o lugar que eu iria retornar caso eu saísse do Brasil de novo. Então, aprendo muito com as minhas palavras, aprendo muito com o que saio e com o que eu sinto. Eu acho que a gente é mutável e a gente está aqui para aprender. A gente não sabe de nada a princípio e eu sou muito aberta para aprender tudo que eu posso na vida. E, enfim, vim para a Alemanha e comecei a trabalhar em Augsburg com o Ricardo Fernando e a Carla Silva, que são brasileiros e que trabalharam no Teatro Municipal também. Aí fiquei com eles 2 anos
E depois de 2 anos, eu me mudei para Nuremberg, que é onde eu danço hoje em dia. É o meu segundo ano em Nuremberg. O meu diretor é o Goyo Monteiro, ele é espanhol. E é isso. É, adoro minha vida aqui. Ah, minha mãe. Mãe, amo você. Amo, amo a minha vida aqui porque tudo isso que me fez mudar para cá e que essa angústia e essa tristeza de não ter paz no Brasil, eu tenho aqui. E isso me deixa muito feliz como pessoa, porque hoje em dia eu nem penso mais nisso, porque é tão natural já, tipo, já me acostumei que essa paz, o que me deixa muito feliz, essa paz está dentro de mim e realmente é isso, tipo, eu sou muito feliz de estar onde eu tô hoje, de ter essa paz dentro de mim, de dançar num teatro que se eu comparar, tem a mesma estrutura do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A gente não dança clássico, mas a gente dança contemporâneo, dança muitos artistas conhecidos e é uma superestrutura. A cidade é incrível. Não é uma cidade grande como o Rio de Janeiro, mas é uma cidade que tem toda a sua estrutura. E é isso. Eu falei bem rápido e tem muitos detalhes, mas essa foi a minha trajetória e aí aqui estou hoje. Hum. O que, o que fez você mudar de companhia aí na Alemanha? Foi convite? Foi o quê? Você saiu de Não, uma para outra. sim, eu fiz audição, porque o meu Hum, contrato aqui tudo é por contrato, e o meu contrato em Augsburg era de 2 anos. Então eu hum, fiquei 2 anos com eles e eu ainda não estava satisfeita, hum, porque eu já tenho, hoje em dia eu tenho 30 anos, então quando eu fui para lá eu tinha 27, quase 28, e para mim eu tô chegando no final da minha carreira, então eu quero fazer tudo que eu puder fazer. E para mim o que eu fiz lá foi ótimo, mas eu ainda queria mais. Eu não sei se essa minha fome vai ser saciada algum dia, mas a minha intenção é sempre essa, de fazer e de ter o, o de dançar e conhecer gente o máximo que eu puder. Então, tipo, em Augsburg eu senti que eu precisava de mais do que isso. E aí, por isso, Nuremberg era uma companhia que eu já estava de olho, já era uma companhia que eu admirava e gostava do trabalho. E também da cidade, porque com a idade que eu tenho, eu preciso de toda a estrutura. Então, foi a combinação da cidade, que era uma cidade que eu já admirava, com a companhia. E aí fiz audição, foi a minha única audição. E foi dia 25 de novembro, eu lembro. E aí, depois da audição, eu tive reunião com o Goio Monteiro, que é o diretor, e recebi o contrato. E aí foi, ó, alegria. E é isso. E aí me mudei pra cá no ano seguinte. Eu, particularmente, acho que essa sua insaciedade vai com você até o seu último suspiro, porque você é uma artista, você não somente faz, você é. E quando a arte pulsa dentro de nós, a gente pode achar que ela vai, que nem quando você foi para a Alemanha, falou, não quero mais saber disso, mas não adianta, tem um negócio lá dentro que não deixa acontecer. É uma coisa interessante, eu passei por isso com 17 anos também, não quero mais saber disso, e fui fazer outra coisa na minha vida, mas aí
o bichinho me pegou de volta. É, É uma coisa que a gente não tem como explicar, mas ela fica, e cada vez que você acha que esse bichinho vai sossegar, ele acorda para te levar para outro caminho, aonde a arte precisa pulsar, porque quem tem a arte dentro de si não tem como sossegar esse bichinho. é, eu acredito também. Às vezes eu não quero acreditar, mas eu acredito nisso. Mas estou deixando, como a gente diz, estou deixando a vida me levar. Sim, e a vida vai levando, e a gente vai indo. Mas esse pulsar da arte, ela está muito correlacionada com o pulsar da vida. Que a vida, a dança da vida, arte é. Total. Agora me fala uma coisa, você falou nessa paz que você alcançou. Fazendo uma comparação da paz não alcançada no Brasil, no Teatro Municipal, e a paz que você está alcançando agora, o que que você acha que faz com que nós não tenhamos essa paz aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Eu não acho que seja. Eu não tinha paz no Teatro Municipal. A minha paz é relacionada ao Brasil. Porque Teatro Municipal eu tinha paz. É, eu tinha o meu espaço, eu tinha o meu respeito. Eu acredito que não, isso não é nem o passado. Eu acredito que eu tenha isso até hoje. Eu sempre respeitei muito todas as pessoas dentro do teatro, todos os meus colegas, todos os meus amigos, todos os funcionários. Então, eu acho que essa troca de energia me trouxe de essa essa o que eu dei de energia de mim me trouxe de volta esse respeito das pessoas do Teatro Municipal. Então, dentro do Teatro Municipal eu tinha paz. Eu tinha meu espaço de liberdade de expressão, eu posso dizer. A gente tem, claro, eu posso dizer, 1 milhão de problemas que eu tive dentro do Teatro Municipal, mas se eu ver por uma visão geral, eu tive meu espaço. Eu não posso reclamar disso. Mas em termos Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, Macapá, Belém, Fortaleza, Minas, Espírito Santo, Brasil. A nossa vida é linda e maravilhosa porque é Brasil e eu amo o Brasil, mas a gente tem uma vida difícil por política, economia. É uma vida complicada. E isso, claro, é minha opinião e é a minha vivência. E eu posso ser uma pessoa mais medrosa do que outras, mas eu, eu era desconfortável para mim sair de casa e me preocupar com a hora que eu estava saindo. Eu era casada no Brasil e eu me preocupava muito com o meu marido, se ele estava indo de carro ou não, se ele estava se preocupando se a janela estava fechada ou não. Isso são coisas tão básicas e que talvez quem esteja no Brasil esteja me escutando, talvez me julgue um pouco de tipo, mas a vida é desse jeito. Mas eu não curtia isso. Eu me fazia mal. E para mim acreditar que a vida é desse jeito, porque o Brasil é desse jeito e é isso, isso para mim não me compra, sabe? Não, eu não acredito que só porque é desse jeito tem que ser desse jeito. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que lutar para mudar. Eu acho que a gente está fazendo isso, mas eu não tive paciência de esperar. Eu não tive paciência de tentar mudar dentro do Brasil.
eu quero ajudar a mudar isso e eu posso ajudar, eu tô aqui para isso, mas infelizmente ou felizmente eu tive que ser egoísta de uma certa forma e pensar na minha vida, e pensar na minha saúde mental, pensar na minha saúde física e pensar na minha carreira. E pensando nisso tudo junto, a minha conclusão foi: eu preciso sair, eu preciso tentar outras coisas. Poderia também não ter dado certo. Eu poderia ter vindo para cá e ter visto, não é nada disso, sabe? E ter voltado para o Brasil. Porque afinal eu tenho os meus amigos, eu tenho as pessoas que eu amo, eu tenho os artistas que eu gosto de trocar, e você é uma das pessoas que eu coloco junto nesse grupo. Eu tenho a minha mãe. Então, se eu pensar em tudo isso, eu volto para o Brasil agora. Qual é o próximo voo que eu tô dentro? Mas eu passei tantos anos estudando dança, passei tantos anos vivendo essa rotina e essa experiência que eu quero ir até o final agora. E aí, quando eu ver que eu não posso mais fazer isso, porque eu fiz e tentei e blá blá blá, quem sabe eu não volte ao Brasil. Mas aí isso é uma coisa que vai vir e vamos deixar rolar. É difícil. Eu vim morar em Brasília, estou morando em Brasília agora, justamente também por não aguentar mais a pressão da cidade do Rio de Janeiro em todos os sentidos. Então, é um recomeço difícil na minha idade, eu estou com 70 anos, mas eu estou aqui. Aqui eu respiro, aqui eu ando na rua sem medo, aqui eu consigo passear, dar as minhas voltas. Eu não quero grandes coisas, mas eu quero um pouco de tranquilidade para Exatamente. respirar, né? Para respirar, porque o excesso de tensão não deixa você respirar. Você vai ficando. Eu entendo você perfeitamente, isso se reflete na sua carreira, se reflete na sua vida, se refletindo na sua vida, vai se refletir em tudo que você fizer. Eu gostaria de ouvir você falar um pouco sobre a companhia que você está, qual é o tipo de trabalho que vocês desenvolvem, coreografia, como é que é esta companhia? Ahn, o Balé de Nuremberg é hoje em dia, porque mudou, então eu vou dizer sobre hoje em dia e depois te digo um pouco sobre como era pouquíssimo tempo atrás. Hoje em dia a gente faz contemporâneo moderno. A gente tem aula de balé clássico todos os dias. Ahn, uma vez, isso é super novo, isso é agora esse período corona, mas agora isso é super novo. A gente tem uma vez ou duas vezes na semana aula de moderno, que para mim é maravilhoso, porque eu vim do clássico e por mais que eu tenha estudado moderno e contemporâneo na faculdade que eu fiz em Mannheim, aqui na Alemanha, eu tinha 16 anos. Então, hoje com 30 é uma outra trajetória. Então, a gente está tendo aula de moderno que é incrível. Mas enfim, a gente tem aula de balé clássico todos os dias e a gente trabalha de 10 às 6 com os ensaios, dependendo do que a gente tem na temporada e tudo mais. Mas enfim, a gente dança contemporâneo e moderno. A gente faz Marco Gok, a gente tem sempre alguma coreografia do diretor, que é o Goyo. Se eu falar todos os nomes aqui, mas a gente faz contemporâneo, posso dizer. E, e é isso, é a nossa rotina. A gente trabalha muito e a gente sempre trabalha o dia inteiro. A gente nunca tem só um período de ensaio e a gente sempre trabalha o dia inteiro. É, de segunda a sexta e muitas vezes a gente trabalha sábado até as 2 da tarde. E quando a gente tem show à noite, a gente tem show domingo, e aí vai. Mas esse é o nosso processo de essa nossa rotina, que é o contemporâneo, que é pé no chão,
rola no chão e é esse descobrimento do seu corpo, que é o que eu aprendi muito com a dança contemporânea. E a gente faz isso o dia inteiro. É isso. Me diz uma coisa, eu andei xeretando aí o seu Instagram e vi Diga. você com uns desenhos, umas pinturas, umas coisas. Como é que é isso? Como é que essa arte do desenho, essa arte plástica toma conta aí da Karen? A minha avó, mãe do meu pai, ela era uma artista em pessoa. O nome dela era Ruth Braga. Ela faleceu alguns anos atrás, mas ela foi a pessoa que me trouxe amor pela vida. Isso, isso é muito claro para mim. Eu estava sempre com ela e minha avó era poetisa, ela era professora, ela dava aula de francês, ela foi bailarina e pintora. E como eu dizia, mesmo criança, levada, porque minha avó era muito bagunceira. E, enfim, toda essa liberdade que ela tinha pela vida, ela me passou. Então, tudo era muito bem-vindo. Toda a minha vontade, toda a minha é, liberdade mesmo era muito bem-vinda pela minha avó. Então, qualquer coisa que eu quisesse fazer, faça. Eu sempre tive isso vindo dela. Se eu quisesse subir na árvore, vamos subir na árvore. Eu quero pintar, vamos pintar. Então, voltando para sua pergunta, peguei isso dela, de deixar qualquer coisa dentro de mim ser colocado para fora, ter a liberdade e ter a vontade e o respeito de colocar isso para fora. Então, nunca fui boa em desenho, nunca foi um talento meu, isso eu entendi desde criança, mas se isso viesse de mim, se essa vontade viesse de mim, eu tinha que botar para fora. Eu aprendi isso com ela. Então, isso começou quando eu estava em Augsburg e eu machuquei o meu pé, eu tive um acidente durante um ensaio com um colega de trabalho e ele caiu em cima do meu pé e eu estirei todos os ligamentos do meu pé esquerdo. Então, foi de surpresa, porque foi um acidente, então não estava esperando. As nossas lesões nunca são esperadas, né? Mas então tive que ficar um mês, acho que foi um mês, tive que ficar um mês parada. E isso foi terrível para mim, porque eu tinha acabado de chegar na Alemanha, eu cheguei na Alemanha em agosto e isso aconteceu em novembro. Então eu mudei toda a minha vida, vim para a Alemanha com cachorro, com marido, saí do eu ainda sou funcionária do teatro, mas saí do teatro municipal para ir para uma companhia contemporânea. Foi uma mudança total e tive esse acidente. Então, minha cabeça virou um universo de estrelas. E aí eu precisei colocar isso para fora de alguma forma, já que eu não podia andar, eu não podia sair correndo para colocar minha energia e suar. Então eu tinha que arranjar uma forma de fazer isso, que foi desenhar. Foi o que surgiu de mim sem pressão. Foi uma coisa super natural. Eu poderia, por exemplo, cantar, mas não rola e os meus vizinhos iam me matar, então a minha forma de expressão foi desenhar. E foi aí que eu comecei a desenhar terrivelmente, mas foi a minha forma de prazer e, e de passar o tempo e até de me conhecer mais ainda. E aí foi isso. Comecei a desenhar, comecei a fazer colagem e a partir de um ponto eu comecei a realmente curtir isso e a me dedicar.
e assistir vídeo e aprender técnicas e blá blá blá. Não sou pintora, não desenho bem, mas foi daí que começou e daí que comecei realmente a curtir isso. E hoje em dia, na minha casa, eu tenho meu espaço com todos os meus pincéis e as minhas tintas e os meus papéis e as minhas telas. E qualquer momento que surge de qualquer coisa, pode ser positivo ou negativo, por ansiedade, ou aconteceu alguma coisa no meu dia que me fez muito feliz, eu pego um papel e faço qualquer coisa, coloco isso para fora de alguma forma, ou uso isso também para dar presente para os meus amigos, ou uso essa forma como uma outra forma de expressão e de emanar amor a quem quer que seja. Olha, jamais diga que você não é pintora nem é desenhista, porque as pessoas falavam isso de Van Gogh, sabe? Que ele não era desenhista, que ele não era pintor, ele achava que ele não fazia nada que prestasse. Então, É verdade. não faça isso, não fale isso. Mas acabei de ter uma gratíssima surpresa, porque eu conheci sua avó. A gente se conheceu, não fomos amigas, mas a gente se conheceu. Então, olha É que coisa verdade. linda. Como é que eu podia imaginar que você era a neta dela? Meu Deus, sério? Sério, Uau! Uau! coisa interessante, né? Muito interessante. A vida traz surpresas, né? Traz Isso é surpresas. maravilhoso. Assim, não tive o prazer nem a sorte de conviver com ela, mas nossos caminhos se cruzaram algumas vezes e eu sempre tive a grata surpresa de ter esses encontros de vez em quando. É, e Então faz eu super fiquei. sentido, porque vocês têm a mesma energia. Então, E você estava. É interessante que você estava falando da sua avó, parecia que eu estava ouvindo a minha neta falando de mim, porque a minha neta fala isso de mim. Vovó, você é muito levada, vovó, você não para aqui. exato, exato. Você realmente me recorda muito a minha avó, por É, isso, essa energia, essa alegria e essa paz de abraçar a vida. como ela é. Né? Exatamente, como ela é. Não importa como seja, vamos abraçar a vida, porque é isso que importa, na verdade. É por isso que a gente está aqui. E se a gente não estiver Exatamente. aqui para ser feliz, por que estamos aqui? Exatamente. Como é que ficou o cuidado com seu pé? Como é que você está hoje com ele? Como é que você tem cuidado disso? Porque ruptura de ligamento é algo que a gente precisa cuidar bastante, sempre, né? Depois dessa primeira lesão, porque essa foi a minha primeira lesão, e que nem foi tão séria, porque eu não rompi, eu estirei todos os ligamentos, mas não rompi. Mas todos os meus ligamentos, todos eles foram estirados. Então, é um processo lento, mas que fazendo exercício você recupera. Principalmente se você é artista, bailarino, atleta, você tem já isso condicionado na sua musculatura. Então, voltei sem problemas, depois de um tempo, tudo certo. Ano passado, ou esse ano, a gente está em 2020. Esse ano, em fevereiro, foi quando eu tive a pior lesão da minha carreira, que eu rompi a minha face plantar. E aí eu No mesmo literalmente pé, rompi Karen? Foi no do mesmo mesmo pé? pé, do mesmo pé. Mas eu literalmente rompi a, a- entre os dedos e o calcanhar, e aí nessa faixa aqui eu quebrei totalmente essa que eu chamo de tapete, que é a face plantar. É. E 7 meses depois, aqui estou, e eu voltei a trabalhar agora. Eu voltei a trabalhar posso dizer, um mês que eu voltei e ainda sinto dor, ainda não faço grande salto. Então,
essa foi uma lesão pesada e que eu tô sendo muito positiva e cuidando muito bem do meu corpo e do meu pé, mas que eu nunca imaginei que eu fosse sofrer tal lesão e que fosse ser tão delicada, uma coisa tão delicada para ser cuidada. Nossa, desesperador, posso dizer, porque me vi Uhum. dentro de uma ambulância, fui para o hospital, exames, e a minha médica sempre tentando ser positiva e fazer esse tratamento também comigo psicológico, de tipo, você vai ficar bem, é, mais 2 semanas, e mais 2 semanas, e mais 2 semanas, e eu tô aqui 7 meses depois, ainda não 100% recuperada, mas já tô de volta ao trabalho, o que é isso, que me faz finalmente ser eu de novo. Porque foi muito tempo que eu não podia, não foi por escolha minha, foi por resposta do meu corpo que eu não podia dançar. Então isso para mim foi muito difícil. Foi muito difícil respeitar esse tempo que o meu corpo precisava. E é isso, fisioterapia. Então, teve um lado positivo aí a pandemia, né? Porque você, de qualquer forma, mesmo que você não tivesse sofrido nada, você ia ter que ficar em casa, né? Como é que Exato. foi? Esse processo aí foi parecido com o daqui? Essa coisa da pandemia, do isolamento, Sim, foi acho que só foi parecido? em períodos, acho que só foi em períodos diferentes, mas eu me machuquei em fevereiro, março, abril, a gente parou. E aí todo mundo ficou realmente trancado dentro de casa, sem poder sair para nada. A gente só podia sair para farmácia e mercado e apenas esse deslocamento. A gente só podia ter esse deslocamento de sair de casa, ir até a farmácia ou o mercado e voltar para casa. A gente tinha fiscalização da polícia e se você encontrasse qualquer policial, você tinha que explicar que o seu objetivo era esse e que você estava voltando para casa. Senão você levava multa. Então a gente sofreu isso por um tempo. E que para mim, quando eu tive a notícia, porque eu estava em casa, então quando eu tive a notícia de que o país parou, eu tirei um peso das minhas costas. Sim. E isso me ajudou muito na minha Aham. recuperação, porque eu estava dentro de casa sozinha, porque eu morava sozinha, então eu estava dentro de casa sem poder andar, porque eu não podia colocar o pé no chão. Então, tudo que eu precisava fazer era de muleta. En- Então, basicamente, eu não fazia nada, porque a minha recomendação era deixar o meu pé para cima 24 horas. Então, dentro de casa, sozinha, com esse sentimento ruim de que eu tinha me machucado, os meus amigos estavam ocupados, porque eles estavam trabalhando. Então, isso me deixou muito angustiada. Isso me trouxe muitos sentimentos de solidão, de me trouxe essa nuvem negra de que eu estava sozinha e de que eu estava machucada e de que eu estava sentindo dor. Eu tinha que tomar injeção na barriga para evitar a trombose. Então foi todo um processo que para mim foi muito difícil por estar sozinha. Então quando tudo parou, quando o país parou, para mim foi ah, agora estamos todos juntos. Então tá tudo bem, sabe? Tá tudo É. bem. Eu não tô perdendo trabalho, eu não tô. De qualquer forma, eu não posso ir pro teatro, de qualquer forma, eu não posso ver os meus amigos. Então, Karen, só coloca isso dentro de você, que o que você tem que fazer agora é se recuperar,
Porque quando tudo abrir, pode ser que você consiga voltar junto com todo mundo. Pode ser que você Uhum. consiga ter sua vida de volta. Então, e o que foi praticamente isso que aconteceu? Quando tudo voltou, porque aqui a gente já voltou praticamente na nossa vida normal. Então, quando tudo voltou, eu voltei junto. Então, foi um período difícil e nunca vou dizer que, graças a Deus, que a gente teve esse vírus, porque não é assim que eu penso. Mas para mim, pessoalmente, foi um período que me ajudou muito a ter mais paz dentro de mim e a ajudar na minha recuperação. É a tal história que eu digo, né? Às vezes, na vida, tudo tem o seu positivo e o seu negativo dentro do que acontece, né? Aí a gente vai olhando e vai vendo, pô, aqui foi ruim, mas olha só o que que eu ganhei, que me ajudou ali, que me ajudou acolá, e que a gente vai caminhando nesse ir e vir da vida, né? Esse fluxo e refluxo. E daqui para frente, quais são os seus planos? O que que você pretende fazer? Tem Ahn, alguma coisa que você pretenda ou não? Vai ficar só na água da vida te levando? essa é uma grande pergunta, Moema, porque eu estou realmente nesse momento. Ahn, Uhum. eu tenho os meus projetos, porque eu continuo com contato ainda no Brasil, então ainda tem algumas coisas que eu faço junto ao Brasil, mas eu posso te dizer, sendo muito aberta à minha vida pessoal, porque eu não tenho problema, em ser aberta. Eu estou vivendo uma mudança total na minha vida em geral. E eu, Karen Mesquita, sempre preciso de tempo para processar tudo que acontece na minha vida, porque eu odeio, e essa palavra é horrível, mas eu odeio me arrepender das coisas. Não Então, eu fosse sempre você, Ariana. Então, eu sempre penso muito, porque se eu faço qualquer coisa da minha vida, e isso é uma coisa que o Ariano não tem, a gente só faz as coisas. Então, eu aprendi isso muito comigo mesma, de se eu faço alguma coisa é porque realmente vem de dentro de mim e porque realmente eu preciso fazer isso. Então, esse meu momento agora, eu me mudei para Nuremberg, isso já tem um ano, mas me mudei para Nuremberg. Eu faço parte de uma companhia contemporânea, que antes eu fiz parte de uma companhia clássica por muitos anos. Eu me separei, eu não sou mais casada, então eu moro sozinha, eu não tenho mais os meus cachorros. A minha vida está num processo de total mudança. Então, esse momento meu agora é de entender tudo isso que está acontecendo. É como se fosse passar por uma próxima fase, como se fosse começar uma vida nova. Eu agora tenho 30 anos, eu sou uma outra pessoa e eu sinto isso, que tudo isso que eu vivi me trouxe tanto, eu aprendi tanto. Então agora eu estou no momento que talvez na regra da vida com 30 anos você tem que saber tudo o que você quer sobre a sua vida. Eu, Karen Mesquita, com 30 anos, estou descobrindo qual é o meu próximo passo e o que será daqui para frente. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que eu só quero ser feliz. Isso para mim é o principal. Eu quero ser feliz, eu quero ter paz dentro de mim e eu quero aproveitar a minha vida da melhor forma possível. Não preciso de muito. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu só quero ter esse sentimento de que eu estou fazendo as coisas certas e que eu me respeito e que eu respeito as minhas vontades. E é isso. Eu estou aberta para receber amor, para dar amor e é isso, para curtir a vida da melhor forma possível, da minha melhor forma possível. É isso. Esses são os meus planos. Ótimos planos, que você consiga realizar todos eles. Meu amor, estamos chegando no final. Eu quero que você dê uma passada aí pelas pessoas que estão.
com você, o seu público, para você Uhum. agradecer, para finalizar aí o nosso encontro, Sim, porque o Instagram é infalível. Ele fica sim. aqui. Avisando que tá acabando. Sim, não, um beijo para todo mundo. Morro de saudade do Brasil e agradeço sempre todo o carinho e retorno que eu tenho dos meus amigos, do meu público e de todas as pessoas. Um beijo em todos os meus amigos, a minha mãe que apareceu aqui, Babi, Vitor, Christian, Moema. Muito obrigada por esse momento, muito bom te ver e muito boa essa troca. É sempre bom falar e sempre bom ter comunicação. E é isso. Eu espero que a gente continue com essa troca. Espero poder ir ao Brasil em breve, que é uma coisa que eu sinto muita falta, para visitar. E, e é isso. Obrigada por tudo. Estou sempre aqui. De qualquer forma, estou longe, mas eu sempre digo isso. Eu estou longe, mas o meu coração e a minha alma é brasileira e está sempre com o Brasil. Então, podem me escrever. Eu estou sempre aqui para todo mundo. Obrigada, querida. Eu quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite, agradecer a todos que passaram por aqui, que estão aqui. Ficará gravado no IGTV e eu pretendo em breve fazer isso acontecer no YouTube também. Então, Ótimo. um beijo enorme Um e que beijo você enorme. consiga realizar todos esses sonhos que você colocou aí de futuro. Obrigada. E eu preciso mandar um Cuida beijo. bastante, tá? Cuida bastante desse pé, viu? Pode dar. E um beijo, Nancy. Nancy é minha sogra, que eu acho que sogra é sempre sogra. Então, um beijo, Nancy. Muito bom te ver aqui. E um beijo, Moema. Obrigada por tudo, viu? Tchau, meu amor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.